Vamos começar o estudo de uma nova etapa do CEP, as cartas de controle, agora entrando nos atributos, cartas de controle por atributos. Até o momento nós vimos como aplicar essa metodologia para variáveis, ou seja, para características críticas de um produto que podem ser mensuradas. E para cada uma dessas características, nós fazemos dois gráficos, um para valor central, o outro para variabilidade. E o que nós vimos é que se um produto tem 10 características críticas e todas elas tenham que ser controladas, eu preciso fazer 20 gráficos, 10 para valor central, 10 para variabilidade, para esse produto. Atributos, ao contrário, não se preocupam com uma característica especificamente. A grande situação é que esse tipo de gráfico classifica os dados. E ao classificar os dados, eu não preciso mais da medida individual, o que facilita muito a obtenção da informação. Eu preciso de inspetores não tão qualificados, os equipamentos não precisam ser tão precisos. Agora, eu preciso de um pouco mais de amostras, para que nós possamos iniciar esse processo, iniciar esse controle, levando em conta que existe uma situação de estabilidade sem a presença de causas especiais. Bom, então, entrando um pouquinho mais a fundo nesse tipo de gráfico, uma primeira característica importante é o fato de que no gráfico por atributos, nós vamos fazer o controle baseado em categorias. E essas categorias são geradas a partir do resultado que o processo gera. Então, por exemplo, o processo gera como resultado uma mesa, um processo de fabricação de uma mesa. Eu preciso categorizar essa mesa. Eu preciso, por exemplo, classificá-la. Uma mesa conforme ou não conforme. Uma mesa defeituosa ou não defeituosa. Boa ou ruim, aceitável ou não aceitável. E é com base nisso que eu vou fazer o meu controle. Eu não preciso saber a dimensão da mesa, a largura, a altura, a resistência. Não, eu vou classificar, levando em conta tudo que é relevante nessa categoria. Ou vou fazer a contagem. Quantos defeitos eu encontro? Eu faço uma inspeção e eu verifico quantos defeitos eu encontro. Por exemplo, tem um arranhão. Ok, um arranhão é um defeito. Eu vou contar, mas eu não preciso saber o tamanho desse arranhão. Eu sei que a mesa não está resistente o suficiente, mas qual é a carga que ela rompe? Não preciso saber. Eu só preciso saber que ela não é resistente o suficiente. Então acaba simplificando um pouco esse processo, quando a gente apenas conta ou classifica, que é a situação dos atributos. Ele é aplicável tanto em áreas industriais quanto de serviços, então casos de serviços que a gente poderia pensar na aplicação dessa ferramenta, o cliente está satisfeito ou está insatisfeito? Se ele simplesmente marca um sim ou não em relação à sua satisfação, isso é uma classificação. O tempo de atendimento é adequado ou não é adequado? A quantidade de clientes que reclamou. Não preciso saber se ele reclamou muito ou pouco, ou de que ele reclamou. Eu quero saber a quantidade de clientes que reclamou por dia. Então, eu estou contando ou classificando aspectos ligados a serviços e que poderia, a partir daí, ensejar um controle baseado em atributos. Os tipos mais comuns, na verdade são 4, não são 3, seria o gráfico do número de defeituosos e da fração de defeituosos, e o gráfico do número ou da fração de defeitos. Essa fração de defeitos é chamada de gráfico U, fração ou taxa de defeitos. E é utilizado principalmente quando a gente tem amostras ou unidades de inspeção de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu posso tirar uma amostra e verificar o percentual de defeitos ocorridos na produção do dia. Eu pego lá a quantidade de mesas que eu fabriquei no dia de hoje e vou verificar quantos defeitos eu encontro nessas mesas. É uma empresa pequena, não são tantas mesas assim, eu consigo fazer essa contagem. Mas hoje eu posso fazer 10 mesas, amanhã eu faço 8, depois da manhã eu faço 15. Então, quando eu tenho essa variação e eu quero controlar o número de defeitos, eu utilizaria o gráfico de U. Na verdade, esses 4 tipos eles podem ser divididos em 2 categorias.
uma categoria de defeituosos, onde a gente vai classificar os produtos, as saídas, o resultado em adequado ou não adequado. E o outro seria quando eu trabalho defeitos ou não conformidades, onde eu quero contar. Então nós poderíamos dividir esses gráficos que a gente vai estudar em duas grandes categorias. Eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso, que seriam as categorizações, as classificações e as contagens. Para sua utilização, como nós já conversamos, eu preciso de um número maior de amostras que é utilizado no gráfico para variáveis. Além do gráfico de variáveis ter mais informação, ele gera mais conhecimento sobre o processo, mas nós sabemos que ele é muito mais complexo e demorado para fazer, porque são dois gráficos para cada característica. Mas eu precisaria de uma certa quantidade de observações. Para iniciar o mesmo processo com atributos, eu preciso de uma quantidade de amostras maior. E o controle do processo em tempo real somente pode ser iniciado com todas as causas especiais presentes já eliminadas. É a mesma situação que nós já vimos no caso de variáveis. Ou seja, eu preciso coletar dados, eu preciso, a partir daí, calcular os parâmetros do processo, calcular os limites de controle iniciais e verificar se o processo está em uma situação de controle estatístico, se ele está estável, se ele está com atuação apenas de causas comuns. Caso isso aconteça, nós poderemos então iniciar o controle em tempo real. Eu pego esses limites e vou entregar para o operador fazer os controles necessários. Se não estiver estável, se existirem ainda causas especiais, eu vou ter que determinar a razão, vou ter que atuar no processo, vou ter que melhorar o seu desenvolvimento, e quando essas causas estiverem sido eliminadas, aí sim eu posso começar o controle em tempo real. Bom, mas para que a gente possa então ter uma visão um pouco mais completa do que a gente já trabalhou e do que nós vamos trabalhar agora, essa tabela faz um resumo. Então, vejam que existem dois tipos de variáveis, as variáveis categóricas e as variáveis numéricas. Categóricas eu só classifico, numéricas tem algum tipo de quantificação. Na numérica, eu vou separar logo essa parte de baixo, que são os contínuos. Por quê? Porque esses contínuos é o que a gente já estudou, é o que nós chamamos de gráficos por variáveis. E aí nós vimos os dados agrupados e os dados individuais. É aquela situação, pessoal, em que nós conseguimos mensurar as características. Eu tenho a necessidade de controlar um determinado aspecto e eu consigo pegar amostras e ter uma informação exata de qual seria o valor dessas características. Por exemplo, se eu estou interessado em controlar o tempo de atraso, eu vou quantificar quantos minutos em atraso cada cliente teve. O peso, eu vou quantificar 100 gramas, 150, 120. Arranhões, eu vou trabalhar o tamanho em centímetros do arranhão, eu tenho que medir, eu tenho que chegar na dimensão. Se for só a existência ou não de arranhões, seria classificação. Se for a quantidade de arranhões, seria contagem. Mas se é o tamanho do arranhão, seria contínuo. Então aqui nós já estudamos. E o que nós vamos estudar agora está, como eu falei para vocês, subdividido em duas categorias. As categóricas, variáveis categóricas em que eu categorizo ou classifico. Tá? E aí essa classificação está focada no produto. Eu pego o produto como um todo, analiso a sua essência e vou classificá-lo em bom ou ruim, aceitável ou não aceitável. Exemplo, desempenho da entrega. Eu posso classificar em entrega no prazo ou entrega atrasada. Retrabalho, se teve ou não teve. Arranhão, se tem ou não tem. Então, eu simplesmente vou classificar em defeituoso ou não defeituoso. E aí os gráficos que a gente vai trabalhar seriam os gráficos da fração de defeituosos e do número de defeituosos. Gráfico de P e gráfico de NP. Já na contagem, eu quantifico a ocorrência de defeitos. Eu vou pegar não conformidades, defeitos, ocorrências específicas e vou contar quantas vezes elas acontecem dentro da análise que está sendo realizada. Então, por exemplo, mudanças em um projeto.
não é interessante que hajam mudanças constantes no projeto. Então pode ser que eu precise quantificar isso. O número de mudanças por projeto é uma contagem, ou o número de acidentes por mês, ou o número de arranhões por mesa, ou por unidade de inspeção, pode ser um lote de mesas. Tudo isso aqui implica em contagem e vai resultar em outros dois gráficos, que seria o gráfico de C ou o gráfico de U. Ok? Então vamos lá. Vamos começar então com o gráfico do número de defeituosos, o gráfico de NP, em que nós vamos trabalhar então a classificação, variável categórica. O gráfico NP, ou gráfico do número de defeituosos, o primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta é que esse gráfico é baseado na distribuição binomial. Ok? Ao contrário das variáveis, que eram distribuições normais, ou seja, era uma distribuição contínua, eu tinha uma quantificação da variável. Então, eu pego uma mesa, a largura da mesa. Quanto é que ela mede? Eu vou lá e vou mensurar. 80 centímetros, 82, 85. Eu tenho medidas. E aí pode assumir qualquer valor dentro dessa faixa. A binomial não trabalha com medidas. A binomial trabalha com classificação. A binomial, para vocês lembrarem, certamente vocês já estudaram, é a distribuição que nos dá o índice de acerto, por exemplo, ao lançar uma moeda. Eu tenho uma moeda com dois resultados possíveis, eu jogo para cima, ela pode ser cara ou ela pode ser coroa. Existe uma probabilidade associada a cada uma dessas ocorrências, né? Se for moeda não viciada, 50% para cada um, e eu posso então calcular qual seria o número esperado de moedas que eu vou lançar para cima e vão dar cara, ou o inverso. Eu posso calcular a probabilidade de tirar 4 resultados cara em sequência, e assim por diante. No nosso caso, o produto assume o lugar da moeda, e as duas possibilidades que ele teria, em vez de cara e coroa, seria conforme ou não conforme, adequado ou não adequado, e com uma probabilidade de sucesso para cada um. Essa probabilidade de sucesso pode ser a probabilidade de falha, porque é aquilo que eu quero mensurar. Não é que o sucesso seja o que dê certo. O sucesso está ligado àquilo que nós estamos querendo avaliar, que pode ser a quantidade de defeitos, a quantidade de ocorrências de falhas dentro da nossa amostra. Bom, então a metodologia seria com o processo em controle, né, com as causas controladas, nós vamos coletar os dados relacionados aos resultados obtidos, por exemplo, clientes insatisfeitos. Quantos clientes insatisfeitos nós temos? Então, por exemplo, no primeiro dia, nós fizemos uma pesquisa e 10 clientes estavam insatisfeitos. Um cliente satisfeito é como um produto defeituoso. Não deu certo. O processo não funcionou bem. E aí eu precisaria avaliar o que é normal, o que não é normal dentro desse processo com base nesses dados coletados. Vamos estimar a probabilidade de falha ou insatisfação de clientes, dividindo o total de ocorrência registradas de insatisfações. Por exemplo, eu passei um mês fazendo essa pesquisa e no final desse mês eu tive 100 clientes insatisfeitos, de um total de 1.000 entrevistas. 100 sobre 1.000 eu teria um percentual de falha ou um percentual de insatisfação de 10%. E aí, pessoal, seria calcular os parâmetros do processo com base na distribuição binomial. Assim como nós estudamos lá no gráfico variáveis, eu preciso ter uma média e uma variabilidade. A média pela binomial, seria dada por n vezes p, onde n seria o tamanho de cada amostra que eu tomo, n é o tamanho de cada amostra tomada, e p é essa probabilidade de falha, essa probabilidade que algo aconteça. E a variabilidade seria a raiz quadrada de np que multiplica 1 menos p. Isso aqui vem da binomial, tá? A binomial estabelece que o modo de calcular a média e a variabilidade é exatamente esse. Então, seguindo a lógica de mais ou menos 3 desvios padrões, né, nós chegaríamos à conclusão que os limites de controle seriam esses. np barra, que seria o valor central, a linha média, mais 3 variabilidade, raiz de np barra, que multiplica o menos p barra. O inferior é só trocar o sinal, aqui é a nossa linha média. Se eu quiser usar o Excel, eu vou usar a função distrib_non.
E essa é a função literal que poderia ser utilizada.